Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Eu sou o professor Altair e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos direitos reais. Nós estamos estudando o modo originário de aquisição da propriedade imobiliária. E nesse estudo nós já vimos o registro, como modo de aquisição da propriedade imobiliária. Nós já vimos a accessão. Nós vamos falar rapidamente sobre direito sucessório, uma vez que lá na disciplina própria, lá de direito de sucessões, ela é estudada mais profundamente. Mas por que o direito sucessório se encontra aqui junto com as causas de aquisição da propriedade imobiliária? Porque no momento da morte, o patrimônio do recursos ele se transfere automaticamente para os seus herdeiros, o princípio de Ciasini. E os seus herdeiros passam a ser os proprietários daqueles imóveis. Nós já vimos esse tema quando nós estudamos lá as ações, a ação reivindicatória lá, do direito de reaver que o proprietário tem. Nós já falamos sobre esse tema, É a mesma questão. O sucessor, por adquirir a propriedade imobiliária, ele já se torna proprietário. Mas você pode estar perguntando, senhor, mas não tem que fazer um inventário? Depois dessa, aquela sentença ou aquela decisão lá do inventário, ela vai ser levada no cartório de registro? Sim. Só que isso é mera formalidade. Isso é mera procedimento para que possa se determinar quais são os herdeiros, ou quais herdeiros vão ficar com qual parte do patrimônio. E depois é levado no cartório para dar publicidade. Por isso nós já falamos em aulas passadas. O registro ele tem duas vertentes. Ele pode ser um modo de aquisição da propriedade, o que nós já estudamos, mas também serve para dar publicidade. Então os demais meios de aquisição da propriedade imobiliária são levados a registro, não para se adquirir a propriedade, porque essa já foi adquirida, mas sim para dar publicidade. Ok? E aí hoje nós vamos começar o estudo da uso capião, a uso capião, de todos os meios. É o que nós vamos nos deter um pouco mais pela sua complexidade e importância. Então, primeiro, conceito. O que é a uso capião? A uso capião é um modo originário de aquisição da propriedade imobiliária pelo decurso do tempo. O fator principal é o tempo, o decurso de tempo. Tanto que a doutrina e a jurisprudência chamam, alguns doutrinadores, de prescrição aquisitiva. Como se fosse a prescrição, que é o decurso do tempo, mas que você vai adquirir algo. Então, prescrição aquisitiva. No que pese ser conhecida por esse nome, e nós vamos ver isso aqui nas próximas aulas, por que é se dado esse nome, porque nós vamos ver lá que se aplica a uso capião as causas de suspensão e interrupção do prazo da prescrição lá do direito civil. Por isso que ficou conhecido como prescrição aquisitiva. Mas se nós formos aprofundar e analisar mais a fundo, nós vamos ver que, na verdade, a uso capião se assemelha mais com a decadência aquisitiva. Porque quando nós estudamos, a gente aprendeu o quê? A decadência é a perda do direito. E a uso capião, você adquire um direito. Você adquire o direito de propriedade. Então, se eu adquiro um direito, na verdade, se assemelharia mais à decadência aquisitiva do que propriamente dita a prescrição. Mas cuidado, a doutrina e a jurisprudência, e provavelmente provas da OAB, concurso público, vão utilizar o termo prescrição aquisitiva. Se porventura vocês forem indagados para falar sobre decadência aquisitiva, é que essa prova ela se aprofundou mais e ela está buscando o quê? Se você sabe essa diferença da prescrição e decadência, que é a perda do direito e perda de uma pretensão. E a uso capião é a aquisição de um direito. Fica a dica aí, ok? Mas isto é a uso capião. Mas, pois bem, quais bens são possíveis uso capião? Ou seja, quais bens são uso capíveis? Quais bens? Em regra, todos os bens, seja ele móveis ou imóveis. No que tange, nós vamos dar um enfoque aqui aos bens imóveis, porque nós estamos estudando modo de aquisição da propriedade imobiliária. A uso capião também pode ser aplicada a bens móveis, ok? Mas, em regra, todos. Por quê? Porque tem exceção. Eu tenho, na verdade, dois grupos de exceções. Eu tenho os bens fora do comércio. Esses bens não podem ser uso capíveis, como, por exemplo, bens insuscetíveis de apropriação, como o ar. Não posso usucapir o ar. E eu também tenho os bens públicos.
Tá? Então, quando a gente estudou lá, né, os bens públicos, vocês já estudaram, nós vimos o quê? Que os bens públicos são os bens de uso comum, como ruas e praças, os bens de uso especiais, com a sede, né, onde está lá o poder administrativo, o poder executivo, né, o poder judiciário, tá? Uma delegacia de polícia, por exemplo, um hospital, tá? E os bens dominicais ou dominiais, que são aqueles que são bem públicos, mas não estão sendo utilizados, né? Pelo texto da Constituição Federal e do Código Civil, os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião, ok? E quem pode usucapiar? Né? Se eu já sei agora quais os bens que podem ser usucapíveis, quem que pode usucapiar? Tá? Qualquer pessoa também, tá? Qualquer pessoa que esteja o quê? De posse do bem. Se ele estar de posse do bem, se ele completar os requisitos para o uso capião, ele vai adquirir a propriedade, né, por uso capião, ok? Mas aqui, né, interessante já nesse momento a gente falar do acessio tempus. O que é isso aqui? Na verdade, isso se traduz como soma de tempo. Então, por exemplo, tá? O João está no imóvel já há 10 anos, tá? E ele está lá, o possuidor invadiu aquele imóvel, está lá há 10 anos, e ele vai vir a usucapião daqui a 5 anos. Vamos imaginar uma usucapião extraordinária, né? Nós vamos estudar ainda, mas que o prazo é 15 anos. Tá? Então ele está lá no imóvel há 10, ele falece. Ele falece e deixa um filho. Tá? O seu filho, depois, né, que adquiriu a propriedade, quase da morte, nós já vimos, direito sucessório, nesse caso adquiriu a posse. Né? Ele vai poder utilizar os 10 anos que o pai dele ficou na posse? Para ele poder, daqui 5 anos, usucapiar? Vai. Ele vai utilizar o acessio tempus, a soma de tempo. Outro critério que também se aplica ao acessio tempus. Tá? O João está lá há 10 anos no imóvel. Ele invadiu, está lá, e aí aparece o José e quer comprar o imóvel. O João vende, ele cede o direito de posse. Né? Ele vai ceder aquele direito de posse onerosamente para José. Tá? José adquire. Pergunto, José vai ter que ficar mais 15 anos ou José fica mais 5 e ele vai utilizar o tempo que João já ficou? Ele vai poder utilizar o acessio tempus. Ele vai poder o quê? Agregar, né? Ele comprou a posse, mas também comprou a posse já com aquele período. Né? Então ele já pode, né, adquirir esse imóvel, né, por mais 5 anos apenas. Ok? Então, tá? Quem pode usucapiar? Qualquer pessoa que esteja de posse do imóvel. Tá? Agora, aqui, cuidado um pouquinho. Vamos imaginar que o João está no imóvel há 10 anos, né? E o José ele não quer comprar, ele vai lá e invade o imóvel, tira João à força. Aí eu vou perguntar, José vai poder ficar mais 5 anos? Aí não. Por quê? Porque nesse ponto, José o que ele fez? Ele esbulhou novamente. Então se ele esbulhou novamente, o prazo para ele vai começar do zero. Então ele vai ter que esperar 15 anos para usucapiar. Ok? Beleza? Então aí nós começamos a estudar, né, dar início ao estudo da usucapião. Nós vamos aí na próxima aula, né, nas próximas aulas continuar o tema. Então até lá em mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você.